Pessoal, vamos entender o versículo mais usado, que eu já ouvi e vocês também já ouviram diversas vezes ele sendo repetido no momento de dízimo e oferta. Acho que vocês também já ouviram diversas heresias em cima desse versículo, e é o famoso Malaquias 3:10. Entenda a situação do povo naquela época e o porquê que Malaquias escreveu este livro. Sabe por quê? Naquela época o povo tinha se afastado de Deus, virado as costas para Deus, adorando outros deuses, esquecendo do Deus verdadeiro. E o povo estava vivendo em um momento de total esfriamento na fé. E o livro de Malaquias fala de juízo. E vamos entender o contexto de Malaquias 3:10. No versículo 5, vocês estão vendo aí na tela, vocês podem ver que o povo estava tirando o direito da viúva e do órfão. E aqui no versículo 7, Deus interage com o povo através das leis. Lembram lá em Deuteronômio 28? Olha só o que diz o versículo 7. Vós desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Agora, pois volta para mim e eu me tornarei para vós. E aqui no versículo 8, o povo, minha gente, na maior cara de pau, estava roubando a Deus. Mas como eles estavam roubando a Deus? Eles estavam entrando no templo, literalmente saqueando, roubando os alimentos, tirando o direito do órfão e da viúva e do levita, ou seja, eles estavam deixando as pessoas morrer de fome. E aqui no versículo 9, a gente vê mais uma vez Deus interagindo com o povo, Deus aplicando a lei, porque o povo era infiel e agora Deus falando: estais debaixo de grande maldição. Finalmente, pessoal, chegamos no versículo mais famoso e o mais falado, o El Grande Malaquias 3:10. Vamos entender o que realmente diz esse versículo, que diz o seguinte: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, para que não falte alimento. E como vemos, dízimo no Antigo Testamento era alimento. A gente vê por aí as igrejas falando: tragam o seu dízimo na casa do tesouro. E aqui na parte B do versículo, quando Deus pede para o povo fazer prova dele, é porque esse povo aqui, o povo de Israel, tinha uma aliança baseada na lei. Ou seja, Deus falando: se fiel, volta para mim, como eu não voltarei para ti. Ser fiel a mim e eu serei fiel a ti. Então essa é a prova. Não tem nada a ver, pessoal. A igreja de Cristo fica fazendo prova de Deus. Isso é um absurdo, isso é uma falta de fé, é uma loucura, é uma barganha com Deus. Deus diz: façam prova de mim e vejam como eu não vou abrir as janelas dos céus sobre vós. Esse texto está falando para o povo de Israel e não para a igreja de Cristo. Então a igreja de Cristo não tem nada a ver com as leis do Velho Testamento. É um outro povo, era uma outra cultura, era uma outra situação. A igreja de Cristo vive em outra etapa da graça de Deus e não mais pelas leis. E vamos aqui, pessoal, aqui no versículo 11, desmascarar mais uma mentira. Quantas vezes eu não ouvi, e você também já ouviu, muitas pessoas são aterrorizadas por esse versículo 11, sobre a mentira do devorador. Não existe nenhum demônio chamado devorador, migrador, cortador. Tudo isso eles inventam para que o povo fique com medo e cada vez mais dê o seu dízimo. Se você não dá o dízimo, o migrador vai entrar na sua vida. Se você não dá o dízimo,
o devorador vai estourar toda a sua vida. Isso é uma farsa, isso é uma mentira. Não existe nenhum demônio chamado devorador. E vocês sabem o que é o devorador? É uma espécie de gafanhoto, apenas isso. Agora, pessoal, vamos entender o dízimo no Novo Testamento. Será que a igreja ainda tem que pagar 10%? Será que a igreja ainda tem que dizimar 10% da sua renda? Aqui nesse versículo, Jesus ele denuncia ou critica as pessoas que dão dízimo para demonstrar a sua bondade, a sua piedade, uma forma de exteriorizar a sua espiritualidade. Ou seja, as pessoas dão dízimo, oferta, mas esquecem das principais práticas, que é o amor. E aqui nessa passagem, Jesus denuncia, critica as pessoas que usam o dízimo como uma moeda de troca, barganhas, favores, esse jogo medíocre e miserável, e invertendo os valores do reino. E como o apóstolo Paulo, ele nos ensina a ofertar. Olha que coisa mais linda, que cada um contribua o que tiver proposto em seu coração. Oferte com liberdade, com a consciência tranquila, oferte com amor, oferte com alegria, não por peso, não por obrigação, não por barganha e não por interesse próprio. E um exemplo lindo e maravilhoso é o exemplo da viúva. Olha só que coisa mais linda. Ela foi lá, ofertou as suas moedinhas, sendo que ela tinha direito nas ofertas, porque aquelas ofertas também eram destinadas para as viúvas. Olha que coisa mais linda. E é isso aí, pessoal. Para me finalizar aqui, eu espero que vocês tenham entendido e gostado deste vídeo. Este vídeo eu não estou dizendo para ninguém deixar de ofertar ou deixar de dar o dízimo. Pelo contrário, porque a obra de Deus ela tem que caminhar. A obra de Deus tem que continuar. Esse vídeo eu fiz para que você não seja mais enganado por ninguém. Esse vídeo eu espero que abra os olhos do seu entendimento para que você possa expulsar o pastor que está dentro do seu bolso, te roubando e te manipulando, usando a Bíblia de uma forma errada. Amém? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais.